Por que o rio Amazonas não tem pontes? No coração da exuberante e vasta floresta amazônica, serpenteia o majestoso rio Amazonas. Com mais de 6.000 quilômetros de comprimento, ele atravessa mais de 6 países. Esse maravilhoso rio é considerado por muitos como sendo o mais longo do mundo. Um curso de água que carrega consigo uma riqueza incomparável de biodiversidade e cultura. Apesar de sua imponência, há uma característica notável que diferencia o rio Amazonas de todos os outros rios do mundo. Você sabia que o rio Amazonas não tem nenhuma ponte que atravessa suas águas? Mas qual seria o motivo do rio Amazonas não ter nenhuma ponte? Seria uma cobra supergigante que anda pelas suas águas? Ou talvez a sua profundeza? Esse mistério nós vamos desvendar no vídeo de hoje. A nascente do rio Amazonas é amplamente considerada como a nascente do Nevado Mismi, nos Andes peruanos, a cerca de 5.200 metros acima do nível do mar. O rio Amazonas é o maior rio do mundo em termos de fluxo de água. Durante a estação chuvosa, pode chegar a uma largura de até 10 quilômetros. O rio Amazonas libera cerca de 166.558 litros por segundo de água doce no oceano. Isso significa que em 24 horas, o Amazonas despeja cerca de 14,4 bilhões de litros de água doce no oceano. Para ter uma perspectiva, isso é equivalente a despejar 5.759 piscinas olímpicas cheias de água no oceano todos os dias. Esse fluxo de água doce representa quase 20% de toda a água dos rios que entra no mar. O rio Amazonas pode ser longo e repleto de água, mas isso não significa que você não possa construir uma ponte sobre ele, especialmente se for durante a estação seca do rio. Com uma largura média de 3 a 10 quilômetros, isso pode parecer enorme, mas considerando que uma das maiores pontes do mundo tem 36 quilômetros e fica na China, construir uma ponte de 3 a 10 quilômetros, que é o tamanho do rio Amazonas, seria simples. Que é a largura média do rio Amazonas, seria simples. Porém, existem alguns mistérios que fazem a engenharia não construir pontes nesse rio. Na época das chuvas de dezembro a maio, as águas do rio Amazonas podem subir quase 15 metros. Mas se você acha que isso é muito, ainda não viu nada. Durante esses meses, a largura do rio não apenas se aprofunda, mas também se alarga. Em algumas partes, pode chegar entre 39 e 48 quilômetros de largura. Outro grande motivo do rio não ter pontes é o fenômeno chamado pororoca. O fenômeno natural chamado de pororoca acontece na foz do rio Amazonas, nos estados do Pará, Amapá e Maranhão. Ele ocorre ao entrar em contato com a maré do Oceano Atlântico, ocasionando ondas de 3 a 6 metros de altura de extensão pelo rio de aproximadamente 20 quilômetros. Você acredita que uma ponte iria resistir a essas fortes ondas? Já pensou estar atravessando a ponte e uma árvore, um jacaré, uma cobra gigante estiver atravessando por essas ondas em sua direção? Um outro motivo não muito claro é que existe uma lenda da cobra grande da Amazônia. Nativos que alegam terem visto o animal dizem que lhe deram o nome de Nabal. Embora hajam várias versões da lenda, uma narrativa descreve a serpente como uma criatura magnífica, porém assustadora. Algumas versões afirmam que a cobra gigante tem a habilidade de criar tempestades, controlar as chuvas e até mesmo influenciar os eventos naturais ao seu redor. Se é verdade ou não, eu não gostaria de ver esse animal por perto. Embora não seja comum encontrar cobras gigantes extremamente grandes, existem várias espécies de cobras de tamanho consideráveis na Amazônia. Mas um dos principais motivos para não ter pontes no rio Amazonas é o fato delas serem muito difíceis de construir devido ao ambiente. Por ter extensos pântanos e solos moles que exigiriam uma construção diferenciada para sustentar a passagem. Seria necessário construir fundações profundas e viadutos de acessos longos
para conseguir criar pontes no Rio Amazonas. Apesar de ser difícil construir pontes no Rio Amazonas, essa ainda não é uma ideia deixada de lado. Em geral, os projetos de construção de pontes sobre o Rio Amazonas enfrentam uma série de obstáculos significativos, como os desafios geográficos e naturais, o impacto ambiental na floresta tropical também. Além disso, muitas comunidades locais têm suas próprias preocupações sobre o impacto que tais projetos poderiam ter em suas tradições, meios de subsistência e ecossistema. Como resultado, até o momento, a construção de pontes sobre o Rio Amazonas tem sido um empreendimento complexo e desafiador, que não foi concretizado em grande escala. Esses são alguns dos mistérios que envolvem o fato de não ter pontes no Rio Amazonas. Compartilhe com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp e deixe para mim o seu like se você gostou de saber dessa história. Esse foi o Histórias e Muito Mais, e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!